Não existe cor neutra, nem o bege, nem o branco, nem o cinza. Absolutamente toda cor exerce uma influência sobre nós e principalmente como nós nos sentimos dentro de um ambiente. O mais curioso de tudo é que algumas das cores mais utilizadas por quem busca um ambiente neutro fazem justamente o efeito contrário. Quando essas cores são utilizadas de forma inadequada ou em excesso, elas podem criar ambientes frios, cansativos e até mesmo emocionalmente desconfortáveis. Hoje eu vou te mostrar quais são as piores cores de tinta para pintar a tua casa e como tu pode evitar alguns dos erros mais comuns que eu vejo muito por aí. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores, especialista em cores. Já deixa teu like, te inscreve no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Antes da gente começar a falar sobre as cores, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Nenhuma cor é boa ou ruim por si só, de forma isolada. O que define se ela vai funcionar ou não é a forma como ela é utilizada, o contexto e principalmente a proporção, tá bom? O que eu vou te mostrar aqui é justamente como essas cores afetam o ambiente e por que elas precisam ser utilizadas de forma intencional dentro dos nossos lares, tá? E nós já vamos começar com uma das cores mais populares dos últimos anos, o cinza. Quando a gente quer entender a essência de uma cor, a gente aplica uma coisa chamada princípio ontológico, que nada mais é que observar onde essa cor aparece com frequência na natureza e quais as sensações que ela naturalmente nos transmite. Então vamos pensar assim, onde nós encontramos o cinza na natureza? Pensa comigo, nas pedras, nas cinzas do que já queimou, nos dias nublados, na fumaça da poluição, né? Todos esses são elementos silenciosos, são elementos mais densos e menos estimulantes. Agora, um outro exemplo. Pensa comigo em um dia cinza. Sabe assim, quando tu acorda, aí tu abre a janela e o céu tá totalmente nublado, assim, cinzento? Tu sente vontade de sair, de te movimentar, de passear? Ou tu sente vontade de ficar em casa, quietinho, assistindo um filme? Seja sincero, a maioria das pessoas vai naturalmente sentir vontade de desacelerar, porque o cinza está diretamente associado à introspecção, ao recolhimento. E sim, gente, os dias cinzas podem ser inspiradores. Eu mesma adoro, como uma boa melancólica, eu adoro um dia nublado. Mas quando esses dias se prolongam demais, né? Se passam muitos dias cinzentos, é comum, é natural surgir aquela sensação de melancolia, inclusive, né? Só que uma melancolia demasiada, a gente começa a se sentir triste. Inclusive, estudos mostram que pessoas que vivem em regiões com longos períodos de céu nublado e pouca luz solar apresentam maior incidência de um quadro chamado transtorno afetivo sazonal, que é uma forma de depressão associada justamente à redução da luminosidade. E isso nos mostra que ambientes, né, nos mostra como o ambiente, de forma geral, o ambiente visual, influencia diretamente no nosso estado emocional. E é exatamente esse o efeito que o excesso de cinza pode trazer para dentro da nossa casa. Fora que o cinza é essencialmente uma cor enfraquecida, né? Na essência da cor. Quando qualquer cor vai perdendo a saturação, ela vai se aproximando do cinza. Pode ver, vai desaturando a cor, ela chega no cinza. É como se a cor perdesse a vitalidade, sabe? Fosse uma cor enfraquecida. Então, quando tudo no ambiente é cinza, parede, sofá, tapete, piso, o ambiente perde contraste, perde profundidade e se torna apático. Eu entendo que muitas pessoas escolhem o cinza porque acreditam que ele é neutro, que é fácil de combinar. Mas como eu falei no início, absolutamente nenhuma cor é neutra. Todas as cores, tu querendo ou não, tu acreditando ou não, tu gostando ou não, vão influenciar em ti. Isso quer dizer então que tu não pode usar o cinza?
Claro que não, tu pode. O cinza funciona muito bem quando ele é equilibrado com materiais naturais, com madeira, com sisal, com palha, ou então com tecidos que tenham textura, buclê, tricô, veludo, sabe? Isso vai ajudar a equilibrar toda essa frieza natural que o cinza tem, que ele carrega junto com ele, né? Outra coisa também que deixa o ambiente muito mais interessante, colocar uma outra cor para fazer o contraponto, uma cor para quebrar toda essa monotonia, né? E também escolher um cinza que tenha um fundo aquecido, um cinza mais aconchegante, porque isso vai fazer diferença dentro da tua casa, em como tu vai te sentir nela, vai ficar muito mais aconchegante. Então, é assim, tu gosta de cinza? Tenha o cinza, tu precisa ter na tua casa aquilo que tu gosta, aquilo que te faz bem, mas tenha o cinza de forma intencional, sabe? Escolha os pontos que tu vai aplicar essa cor de forma estratégica, para que o teu ambiente não pareça um grande centro urbano, sabe? A nossa cidade, ela já é cinza. Por que tu vai trazer o excesso de cinza para dentro da tua casa também, né? A nossa casa, ela precisa ser um lugar de relaxamento, um lugar aconchegante, um lugar convidativo, aquele lugar assim que não dá vontade de sair. E ambientes frios são incompatíveis com esse sentimento. Então, equilibra o teu cinza, coloca outra cor, muitas texturas, materiais naturais, luzinha amarela, que aí eu tenho certeza que tu vai conseguir obter todo esse resultado mesmo utilizando uma cor que é naturalmente mais fria, né? Mais impessoal. Outra cor extremamente fria, extremamente comum e que precisa também ser equilibrada é a branco gelo, né? A branco gelo, durante muitos anos, ela foi a queridinha das construtoras, assim, era o padrão. Quase toda construtora entregava os apartamentos, as casas pintadas com essa cor. Então tu via o branco gelo por tudo que era lugar, e aí ficava aquela casa com aquela cor que não era nem branca, nem cinza, aquela cor meio confusa, sabe? Uma cor que parece um branco sujo, né? Assim, não parece que o branco gelo é um branco encardido? Pra mim, me passa essa sensação, assim. Então, é uma cor que, de novo, né? Quando a gente precisa encontrar a essência da cor, quando a gente começa a estudar uma cor, onde a gente vai? Pra natureza. E onde a gente encontra o branco gelo na natureza? Nas superfícies frias, especialmente quando o dia não tem muito sol, quando ele está nublado. Aí ele atinge essa coloração mais acinzentada. A gente encontra ele também no gelo sujo e também alguns minerais, tá? Que daí tem essa coloração. Todas são superfícies frias. Então é uma cor que naturalmente transmite mais distanciamento do que acolhimento. E dentro da nossa casa, o branco gelo pode fazer exatamente o mesmo efeito. Pode fazer com que o nosso ambiente pareça menos aconchegante e menos convidativo. Combinado com luz branca fria, então, gente, o ambiente não tem como ficar aconchegante. Assim, me desculpa, pode botar a textura que for. Se o branco gelo for utilizado com luz fria, ele evidencia ainda mais esse lado indefinido dele, sabe? Então, assim, é uma cor que pode ser usada, mas ela precisa ser equilibrada com luz amarela, tá? Não precisa ser um amarelão, uma luzinha amarela suave, com materiais que vão aquecer essa cor também, assim como cinza, madeira, palha, sisal, algodão cru, linho. Se o branco gelo não for bem equilibrado, ele fica com cara de escritório, tá? Aquelas repartições públicas dos anos 90. Então, assim, usa o branco gelo se tu gosta, mas de forma consciente também, tá? Todas as cores que eu vou te mostrar hoje aqui precisam ser utilizadas de forma intencional, porque no final do dia, o nosso objetivo final é sempre obter o máximo de conforto, o máximo de aconchego dentro do nosso ambiente. Eu tô aqui para te mostrar todas as estratégias para fazer isso. O meu papel aqui não é te impor nada, te proibir ou te dizer não faça isso, não. É te mostrar os prós e os contras. A decisão vai ser sempre tua, tá? E aí eu vou te dar ferramentas para que tu consiga realizar o teu desejo de forma assertiva, sem perder aquilo que a gente busca, que é o aconchego. Outra cor extremamente comum dentro das casas é o bege.
né? Durante muitos e muitos anos, o bege foi considerado a escolha perfeita, a escolha mais segura, aquela que não tinha como dar errado, porque teoricamente o bege é uma cor que não incomoda ninguém, né? Ele combina com tudo, é uma cor que dificilmente gera algum tipo de rejeição. É difícil encontrar alguém que chegue e diga assim: nossa, eu odeio paredes beges. Não, o bege normalmente passa despercebido, né? As pessoas nem têm opinião sobre o bege. E por isso ele se tornou tão popular, por ser uma escolha muito segura. Mas, gente, vamos lá, de novo. Vamos olhar para a natureza. Onde a gente encontra o bege? Na areia, na palha, na terra ressequida, né? Aquela terra que já está sem água, que está seca. E em vegetações que já perderam a sua vitalidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um pampa grass, que é aquela plantinha seca que fez muito sucesso, ela é uma planta sem vitalidade, ela não tá mais viva, né? Ela tá seca. Então, são elementos que muitas vezes estão associados justamente à ausência de água, à ausência de pigmento e principalmente à ausência de vida ativa. O bege é essencialmente uma cor dessaturada. Lembra que eu falei que qualquer cor que fosse perdendo a sua saturação chegava no cinza? O bege não. O bege é naturalmente uma cor sem intensidade. E isso não é negativo, tá? Não é negativo por si só, porque tons desaturados, esses tons mais amenos, esses tons mais suaves, eles são essenciais quando a gente precisa criar um ambiente de relaxamento, um ambiente de descanso, um ambiente que não seja visualmente pesado. O problema surge quando todo o ambiente é composto apenas por bege, por essas tonalidades desaturadas no geral, né? Então tu entra numa casa, a parede é um tonzinho de bege, o sofá ali é um begezinho, o tapete um bege um pouquinho mais clarinho, sabe? Tudo é bege. Isso acontece porque normalmente essas cores neutras, né, consideradas neutras, como o bege, o cinza, o branco gelo, eles acabam se tornando difíceis de combinar. Então a pessoa vai lá e pintou a parede de bege. Ah, mas agora que cor de sofá que eu vou botar? Ah, um bege, né? Um bege vai combinar. O tapete. Não, um bege mais clarinho, porque combina. E aí quando tu vê, tu fica com a casa inteira da mesma cor. E o que que acontece? A casa, além de ficar com cara de repartição pública dos anos 90, mais ainda que o bege, né? Porque daí já é aquela divisória que já deu uma amarelada, né? O ambiente ainda fica sem contraste, sem textura, sem profundidade. Aí o ambiente começa a parecer visualmente envelhecido, sabe? Aquele ambiente com cara de ultrapassado, ambiente sem personalidade. E assim, gente, de novo, não necessariamente isso acontece pela cor em si. Principalmente acontece pela ausência de estímulos visuais. O nosso cérebro, ele precisa de pequenas variações para se manter interessado no ambiente, em qualquer coisa, né? Quando a gente está fazendo uma coisa que é muito linear, logo a gente cansa. Isso é natural, é fisiológico nosso. Então, quando tudo começa a ter o mesmo valor tonal, o ambiente perde hierarquia, perde presença e começa a parecer genérico. O bege funciona muito bem, é uma cor excelente quando ele é equilibrado. A mesma coisa com o cinza, com ambientes naturais, com variação de textura, com pontos de contraste. Então, eu quero um bege, vou pintar minha parede de bege, vou colocar um sofá ali bege, mas eu vou colocar almofadas azul turquesa não, azul turquesa não fica legal. Até pode ficar, mas um azul royal, um azul profundo. Chique, né? Fica chique, tem variação, é muito mais interessante. Também escolher um bege com um fundo aquecido, não aquele bege que puxa pro amarelo, sabe? Escolher um bege com um fundo bonito, porque isso faz muita diferença. Um bege, aquele bege que parece um doce, assim, cremoso, combinado com madeira, com linho, com pedra natural, com tons, pequenos pontos de brilho. Gente, fica extremamente sofisticado. Mas quando ele é utilizado sem contraste, sem intenção, sem variação, cria um ambiente com aquela sensação de escassez. Então não é legal, tá? É como se o ambiente estivesse incompleto.
Por isso que eu sempre digo, né, quando os meus clientes querem bege, que mais importante que escolher o bege é escolher qual o bege, né? E principalmente como ele vai compor com o restante do ambiente, para não ficar apático. E por último, branco neve. E eu sei que eu posso ter te chocado um pouquinho agora colocando essa cor na lista, mas eu vou te explicar. Eu amo branco neve, não à toa, como vocês podem ver aqui, é a cor predominante aqui da minha sala. É uma cor que eu gosto muito, mas, como eu sempre digo para vocês, não é a cor em si o problema, é o uso sem estratégia. O que acontece? O branco neve é um branco puro, e o branco puro reflete praticamente toda a luz que ele recebe. A luz chega nele e ele reflete de volta para o ambiente. Isso é ótimo. Acontece que isso cria um contraste muito alto dentro do ambiente, principalmente quando é um ambiente naturalmente já bem iluminado, ou então quando ele é iluminado artificialmente com luz fria, com luz branca. Então, além do ambiente parecer mais frio, mais vazio e impessoal, isso gera um alto desconforto ao longo do tempo, porque vai ofuscando a visão e vai se tornando um ambiente cansativo. Existe, inclusive, um conceito chamado tortura branca. Eu vou te explicar ele porque ele mostra exatamente como que uma cor pode ser utilizada em um contexto que torne ela extremamente ruim. Esse método de tortura branca é uma forma de isolamento sensorial extremo. Ele foi relatado muitas vezes, principalmente em denúncias envolvendo prisões políticas, tá? Então é algo bem sério. Nesse tipo de confinamento, a pessoa fica em um ambiente completamente branco. Teto, parede, chão, roupas, tudo branco. Sabe aquela sala branca, o quarto branco, acho o nome, do Big Brother? Ele foi inspirado, muito provavelmente, nesse conceito da tortura branca. Nesse espaço em que os prisioneiros são confinados, a iluminação também é branca, é constante, homogênea, então ela não cria nenhum tipo de sombra no ambiente, porque daí já seria uma variação do branco, né? E até os alimentos que eles recebem são brancos. Então eles estão em um ambiente que não tem contraste, não tem estímulo visual, não tem variação de cor e não tem também praticamente nenhum contato, nenhuma interação humana. Gente, alguns relatos desses ex-prisioneiros assim são extremamente chocantes. Eu li alguns deles durante os meus estudos sobre cores e fiquei assim impressionada, tá? Eles descrevem desorientação, que é o esperado, ansiedade intensa, dificuldade de concentração e o pior de tudo, sensação de perda de identidade. Eles relatam que ao passar dos dias, enquanto eles estavam ali naquele quarto, eles começavam a esquecer quem eles eram. Chegava ao ponto deles saírem e não saberem nem como eles foram para lá, não saber nome, não saber nada. Então é algo assim extremamente intenso. E claro, né, gente? Claro que não é um ambiente branco na tua casa que vai virar uma coisa parecida com isso. Nada disso, né? Vamos ter bom senso. Esse é apenas um exemplo para mostrar para vocês como a cor pode ser utilizada de maneira ruim, dependendo do contexto que ela foi inserida. Mesmo uma cor que é tão boa, tão recomendada, tão indicada, o contexto muda tudo. E aí, ali também tem um agravante que é a privação sensorial, né? O cérebro humano, ele precisa de estímulos, ele precisa de contraste, ele precisa de referência, ele precisa de tudo isso para se regular. Quando ele não encontra isso, ele entra em estado de estresse. Isso é algo natural, é algo fisiológico nosso. E é justamente isso que nos mostra algo muito importante, que tudo que a gente traz para dentro da nossa casa, o contexto em que nós criamos na nossa casa, vai influenciar em nós, né? Então, assim, esse excesso de uniformidade visual que todo mundo busca, essa busca pelo ambiente clean, pelo ambiente minimalista, pode sim ser uma ferramenta de desconforto, né? Então, utilize o branco neve,
Utiliza como base, sim, é uma cor excelente, maravilhosa, mostrei aqui que eu tenho, mas entenda que ele é o branco mais extremo da cartela. Ele praticamente não tem nenhum pigmento e é justamente por isso que ele reflete toda a luz e aumenta muito o contraste. Então, se o teu ambiente já é bem iluminado, já tem bastante incidência de luminosidade natural, ou então se o teu piso é claro, se os teus móveis são brancos, daqui a pouco escolhe um outro tom de branco, porque isso pode intensificar essa sensação de frieza, sabe? E é aí que muita gente erra, porque às vezes o que a pessoa quer nem sempre é o branco puro. Às vezes o ideal nem é que ela tenha o branco puro, como eu falei, né? Se a tua casa já é bem iluminada, se os teus móveis são claros, escolhe um branco que tenha um fundinho mais aquecido, que tenha assim um leve pigmento, vai se tornar muito mais confortável. É um fundo assim quase imperceptível, às vezes é muito difícil enxergar a diferença, inclusive olhando para a cartela, né? E eu sei que isso é uma dificuldade e que talvez subir um pouquinho o tom da cor muda completamente a sensação do ambiente. E é justamente por isso que no mapa das tintas eu mostro as temperaturas de fundo de cada cor. Eu identifiquei se o fundo é quente, se o fundo é frio, se o fundo é neutro, porque isso muda completamente a sensação. Um cinza com fundo frio é uma sensação e o cinza com fundo aquecido, completamente outra. Né? E a estratégia da escolha vai depender do que tu tá buscando pro teu ambiente. Às vezes o fundo é tão importante quanto a escolha da cor em si, porque o fundo traz essa diferença. Às vezes aquela sensação de aconchego que tu tem é do fundo da cor da tinta que tu escolheu. No mapa eu também separei as cores por sensação, a sensação que elas transmitem, porque essa é a maneira que eu trabalho, é assim que eu projeto. Eu não busco a cor perfeita, eu busco a sensação perfeita. Então no mapa tu vai lá, tu não vai escolher só um branco, só um cinza, só um bege. Tu vai escolher a sensação que tu quer viver dentro do teu ambiente através das cores. E lá vai estar o bege ideal, vai estar o branco ideal, vai estar o cinza ideal. Eu vou deixar o link do mapa aqui no comentário fixado. Vai lá, porque eu tenho certeza que ele é uma ferramenta excelente para te ajudar a escolher a cor de tinta para tua casa de forma assertiva. E se tu quiser aprender quais são as melhores cores para se ter no ambiente, me conta aqui nos comentários que eu faço um vídeo completinho mostrando todas as cores e as melhores técnicas de aplicação, que são as que eu uso nos projetos dos meus clientes. E se esse vídeo foi útil para ti, não esquece de deixar o like, um beijo e até o nosso próximo encontro.